Boa noite. É com muita paz que desejamos boas-vindas a todos os participantes da palestra de hoje, todas as crianças. A Jornada Espírita da Casa Espírita Maria de Nazaré e ao Centro Espírita Linha de Luz. Nossa jornada está chegando ao fim e é com muito amor que recebemos todos para o nosso encerramento de hoje. A 30ª Jornada da Casa Espírita Maria de Nazaré e a 6ª Jornada do Centro Espírita Linha de Luz, com o tema central Servir a Deus ou a Mamon. Para a mensagem de hoje, vamos ler o livro O Pão Nosso de Emmanuel e a mensagem é Há Muita Diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Atos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado nessa fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que eu tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra, em caráter absoluto. O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas. Se as não realizou com o sentimento do amor, que, no fundo, é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre, no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dai de ti mesmo, no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Nesse momento, para a nossa prece inicial, gostaríamos de convidar uma irmã da casa, responsável por estar aqui hoje, minha mãe, para fazer a prece. Boa noite. Pai de infinita bondade, Jesus, irmão amigo, companheiro de todas as horas, Maria de Nazaré, mãe intercessora, é com tanta alegria que estamos aqui esses 4 dias reunidos, refletindo sobre o Evangelho, pedindo a Deus coragem, força e entendimento ao Evangelho do Cristo. Que possamos, Senhor, neste momento, depois de tantas reflexões maravilhosas, poder aprender com muita humildade, Senhor,
servir a Deus, aprender com Cristo a caridade, a bondade, a fraternidade. Que as riquezas dessa terra, Senhor, que Tu nos deste com tanto amor, possamos dividir com os nossos irmãos que tanto precisam. Que possamos, Pai, na Tua misericórdia, sair daqui ricos de aprendizagem e capazes de servir a todos com carinho, com atenção, com respeito. Que os Teus ensinamentos, ó irmão, de bondade e caridade, sejam internalizados em nós e que possamos aplicar um pouquinho do que Tu ensinas no nosso dia a dia, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor. Obrigado, Mãe maravilhosa, por nos servir esta casa que nos abriga, nos conforta, nos acolhe e nos ensina a acolher os outros. Que assim seja. Agradecemos a Irene, minha mãe, pela prece de hoje. Agora a programação da nossa jornada. Como é o último dia, o palestrante convidado é o nosso irmão Carlos Henrique com o tema A Verdadeira Propriedade. As atividades da casa, para acompanhar, vocês podem interagir com a gente no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Lá vocês podem ver a programação da casa e outras atualizações sobre a casa. As redes sociais do Maria, no Instagram e Facebook é CE Maria de Nazaré e do Vinha de Luz, Casa Vinha de Luz. Disponibilizamos as palestras do nosso canal do YouTube. Vocês podem também acessar o link do canal do YouTube na biografia do perfil do Instagram. No próximo ano, em 2024, o Evangelho segundo o Espiritismo completará 160 anos. A terceira obra da codificação espírita foi publicada pela primeira vez por Allan Kardec em abril de 1864, na França, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação a diversas situações da vida. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. Falando do Evangelho segundo o Espiritismo, para aquelas famílias que desejam implantar o Evangelho no lar, pode pedir auxílio na Secretaria da Casa, que nós temos um grupo pronto para auxiliar na implantação do Evangelho. Evangelho no lar, a presença de Jesus na família. Agora chega a parte que vocês mais gostam, que é o sorteio. E hoje, como é o encerramento muito especial, vamos ter 4 sorteios. Então, mais chances de vocês ganharem. Nesse momento, é um momento muito festivo para as 2 casas espíritas, então nós vamos presentear vocês. Eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, numa página aleatória, e a página que caiu à minha esquerda é o número sorteado. Tem um númerozinho no marcador de páginas de vocês, que vocês receberam na entrada. Então, alguém vai ser contemplado. 4 pessoas vão ser contempladas hoje. 66. A 66, alguém quer te entregar o livro? Uma salva de palmas, por favor.
41. Última chamada. Ah, lá. O Martim já tinha desistido, tá vendo? Palmas para Martim. Vamos descer agora. 48. Você vai lá? Você quer que o só tem outro? Ou que é uma característica? A página da direita. Ah, não, foi um número muito alto. Acho que não tem esse, não. 103. Não. Só baixar o 43. Não existe também 43? Tá bebendo no comecinho agora. Aí, Lívia. Palmas para Lívia. O último agora. É o último? Não, é o último. Vou pegar um número bem baixinho. Do lado direito. 13. Não vem 13? Não tem 13. Tem 13 não. 33. Ela está na casa do 3, né? 13, 43. Também não tem 33? Você tem 33? Não. 55. Aê! Carlos estava doido para ser sorteado, já está aqui perguntando se tinha mais um. Ó, Carlos, a biblioteca fica na frente. Passa lá depois. Agora os nossos avisos da noite. Encontra-se em funcionamento a livraria, né? Carlos perguntou agora, deu a deixa. Da nossa casa espírita com diversas obras, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, está disponível. Informamos que a palestra pública da semana que vem, no Maria de Nazaré, será às 19 horas, com o palestrante Walter Félix, que desenvolverá o tema Não Vim Destruir a Lei. Um aviso agora sobre a evangelização infanto-juvenil. Todo sábado às 14h45 acontece a evangelização infantil e a evangelização da juventude. São todos convidados a trazer seus filhos. Para o nosso momento de arte inicial, nós convidamos Luan para fazer a nossa vibração musical. Boa noite. Para dar início, vou fazer uma música no violino de um filme Castelo do Mato, do Rock Orquestra, que é uma música que é muito especial para mim. Vou tentar aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. E depois tem mais uma. Então, vamos lá.
que faz parte da vida é a arte, é assim, feita de erros e acertos. E falando em erros e acertos, a música que eu vou tocar aqui agora foi um amigo meu que fez na adolescência. E na época, a gente, nesse período da adolescência, né, a gente passa por muitas dúvidas, o que a gente vai ser quando crescer, muitas inseguranças, a depressão, a ansiedade. E na arte, na música, né, não só na música, né, na arte em geral, é uma maneira que a gente consegue se expressar através das emoções. A gente consegue, às vezes, falar o que, não por palavras, mas pela arte. É uma coisa que vem de dentro. E essa música, eu vejo a alma do meu amigo, né? E ela fala um pouco de Jesus, que eu vejo Jesus nessa música. O título se chama De Volta em Volta. Tem alguns trechos que falam: me ilumine com sabedoria, pois amaria saber como amar. As pessoas que a mim não amam, as coisas que me fazem pensar. Jesus, né, quando ele veio aqui, ele veio nos ensinar muita coisa, mas na época as pessoas não conseguiam compreender, né, algumas coisas que Jesus queria dizer. E aqui fala, né, as coisas que não foram ditas, as voltas que não tem mais volta, né? O tempo que passa, às vezes a gente não tem como voltar atrás, a gente tem que seguir em frente. E eu vou estar aqui de volta em volta. Então Jesus sempre esteve aqui e sempre estará conosco. E essa música, quando ele fez ela, foi muito marcante, porque ele vinha de depressão e isso ajudou ele, e também ajuda, né, a gente se inspirar no nosso amigo, nas pessoas que a gente ama. E é isso, vamos lá, né? Vamos, chega de falação. As voltas da terra
Obrigada, Luan. Agora, paralelamente à jornada espírita, acontece a jornadinha, que é para as crianças. Os pais podem se sentir à vontade em encaminhar as crianças que vão seguir tia Cíntia ou Vivi, que estão ali, e tio Luan também. Tem várias pessoas para seguir ele. Carlos Henrique, nosso palestrante, Carlos Henrique Almeida Brito, é de Vitória da Conquista, policial militar, bacharel em Direito, trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis, coordenador da área mediúnica do CR10 da FEL, palestrante vinculado à União Espírita de Vitória da Conquista. E neste momento, convidamos para sua exposição com o tema A Verdadeira Propriedade. Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo o sempre. É sempre uma alegria renovada poder estar nesta casa de Maria, que sempre nos acolhe com muita amorosidade, nesta casa onde temos amigos, amigas valorosos. E nesta noite de encerramento deste evento, que completa 30 anos, fomos convidados a refletir sobre o tema A Verdadeira Propriedade. Vemos que Kardec estrutura o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos neste ano de comemoração de 160 anos de sua publicação, geralmente com uma passagem evangélica, depois os comentários pertinentes do codificador e logo em seguida as instruções dos Espíritos. Kardec abre a voz para os Espíritos para que eles nos tragam as orientações acerca daquele tema trabalhado. Este evento se propõe a analisar o capítulo 16 desta obra, Não se pode servir a Deus e a Mammon. E quando o codificador dá voz aos Espíritos, na parte de instrução dos Espíritos, é o Espírito Pascal que vai nos trazer, em primeira análise, este tema da verdadeira propriedade. Antes de analisarmos o texto propriamente de Pascal, alguns trechos, nós vamos iniciar com uma das mais conhecidas passagens do Evangelho de Jesus, quando ele dialoga com o mancebo rico, o jovem rico. E nós temos ao final aquela muito repercutida, muito discutida passagem, quando Jesus diz: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E nós sabemos do caráter
do Consolador prometido do Espiritismo, que vem recordar o que Jesus disse e nos falar sobre as coisas que não foram ditas. O Espiritismo nos ajuda, portanto, a compreendermos em profundidade os ensinos de Jesus, extrair o espírito da letra, pois aprendemos no próprio Evangelho. A palavra mata, o espírito vivifica. E vai nos dar a chave interpretativa para que nós possamos então extrair a essência da mensagem. Nós vamos convidar 2 espíritos para poder nos auxiliar. Fiquem tranquilos que não é através da psicofonia, porque eu costumo dizer, sou um radinho sem pilha e quebrado, não sinto, não vejo nada. Então vamos convidar, através da literatura, obviamente, 2 espíritos. O primeiro dele, uma baiana, Amélia Rodrigues, que nos ajudará a entender em profundidade esta passagem do Mancebo Rico. E logo em seguida, Humberto de Campos, para que ele também nos auxilie a aprofundar acerca do conhecimento de uma das personagens muito conhecidas do Evangelho. Então, Marcos vai registrar no capítulo 10, versículos 17 a 22, esta célebre passagem do jovem rico, ou mancebo rico. E vai nos dizer que, e pondo-se a caminho, um homem correndo para ele, ajoelhando-se diante dele, interrogava: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Percebam que esta era a pergunta capital do judaísmo. Jesus foi interrogado algumas vezes, inclusive em uma outra passagem bastante conhecida, quando o doutor da lei, chegando em Jerusalém, vai o interrogar, ele também pergunta: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Esta era a grande pergunta que movia os rabinos, aqueles que se dedicavam ao estudo da lei e dos profetas. E não foi diferente com o jovem rico. Que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me dizes bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás, honrai teu pai e tua mãe. Ele lhe disse: mestre, guardei todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, fitando, disse: uma coisa te falta. E nós chamamos a atenção. Esta era a realidade do mancebo rico. Por isso destacamos: uma coisa te falta. Vai e vende o quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Ele, pesaroso por causa desta palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, no capítulo 5, vai nos ajudar a entender esta passagem. E ela nos diz: embora repousasse em leito de madeiras preciosas e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos, e vazio o seu coração. Amélia Rodrigues então nos dá detalhes do sentimento daquele jovem que buscou em Jesus a vida eterna, que era cheio de riquezas, mas que faltava-lhe algo. Esta era a realidade íntima daquele jovem. E ele então diz a Jesus, após receber o convite: permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Jesus lhe responde: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos.
Jesus lhe disse: renuncia e segue-me. E Amélia vai refletir. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. E aqui está o sentido da cruz, que muitas vezes nós somos defrontados. A horizontalidade do cotidiano e das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. E é por isso que Jesus nos diz: quem quiser seguir, tome a tua cruz e segue. Eis o sentido. Conciliar a horizontalidade das aflições humanas com a verticalidade da sublimação divina. E diante do convite, olha o que ele diz a Jesus: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses gastam muito facilmente. Mas Jesus lhe disse: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei a ventura sem limite. E ele então diz a Jesus: que alto prêmio, que pesado tributo. Pensou desanimado. Os bens poderia ofertá-los, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavra, com os olhos fulgurantes: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento. Era assim, sempre que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amélia Rodrigues nos ajuda a entender que riquezas aqui vai muito além do que muitas vezes nós imaginamos. Estamos falando de riquezas pecuniárias, da moeda, do ouro, dos bens materiais. E ela nos ajuda a perceber de que este homem, no estágio em que ele se encontrava, ele poderia abrir mão dessas coisas. Mas existiam outras riquezas, outros valores com os quais ele se agarrava ferrenhamente. E perguntando a Jesus o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, e Jesus lhe recomendando os mandamentos da lei, ele diz: Senhor, já faço tudo isso. E Jesus, analisando profundamente as suas necessidades, diz a ele: uma coisa te falta. E demonstra àquele jovem que ele estava apegado à grandeza, à beleza da juventude, às bajulações, a ter a sua vaidade atendida, a estar inserido em um contexto social muito benquisto, muito valorizado. E era especificamente disso que ele não conseguia abrir mão. E aí, nós temos então uma informação que serve para nós de reflexão. Amélia Rodrigues conclui dizendo: uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio, do prazer. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na areia, despedaçado pelas patas velozes em disparada. Aquele jovem que pediu para Jesus um tempo: não, espera, que eu primeiro participe das competições. Ele que era um corredor das bigas, e então, após não aceitar o convite do mestre, uma semana depois, ele é convidado a transpor os portais da imortalidade. E aí nós temos então
este símbolo que Jesus nos traz no Evangelho, o camelo e a agulha. Que ao longo dos séculos, a teologia nos afirmou ser a riqueza um grande empecilho para a salvação. E a doutrina espírita nos ajuda a compreender, juntamente com alguns estudiosos, de que, na verdade, Jesus utilizou um elemento aqui bastante significativo. Pois, nós vamos recordar, naqueles tempos, as cidades eram amuralhadas e muitos comerciantes utilizavam de camelos para ir buscar mercadorias. E quando chegavam a estas cidades, para que as mercadorias pudessem ser tributadas, havia uma passagem chamada agulha. E então o camelo, era preciso retirar as mercadorias do lombo do camelo, para que o camelo pudesse ter acesso à comida e à bebida e se saciar. Quando Jesus, analisando esta postura do mancebo rico e tomado desta amargura divina, percebendo aquele que houvera perdido uma grande oportunidade de redenção para o seu espírito, ele então diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o camelo já era de costume, ao chegar às cidades, despojar-se das mercadorias que trazia ao longo para poder passar na agulha. E muitas vezes os ricos ficam apegados a estes bens, a esses valores, querem fazer esta passagem para a imortalidade, vinculados a estes valores. E é por isso, então, que Jesus vai nos recomendar que nós amealhemos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os corroem, pois onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aquilo que nós atribuímos valor, iremos ficar vinculados. E é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer esta advertência, para que nós, diante desta consciência de imortalidade, saibamos onde estão os nossos reais valores. Que nós possamos superar de uma vez por todas esta visão limitante que nos ofusca, que é a matéria, o materialismo que faz com que nós possamos dar valor, ou que nós venhamos a dar valor àquelas coisas que são transitórias, que geram um fascínio, uma euforia momentânea, mas que logo depois vem as desilusões, vem o vazio existencial. E percebendo que o Evangelho do Cristo não é uma receita de bolo, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo aí, olha, para seguir Jesus é necessário abrir mão dos bens materiais, abandonar tudo e segui-lo. Muita calma, porque o Cristo, como grande mestre, sabia atender às necessidades individuais de cada um. Jesus nunca falou para as massas, Jesus sempre falou para o espírito imortal, sempre falou para o íntimo das criaturas, e cabe a nós extrair a essência dessa mensagem, a perceber quais são as nossas necessidades, para que nós possamos também ser inseridos nesta alegria da boa nova do reino. E é por isso que nós chamamos um outro espírito para nos ajudar, que é Humberto de Campos. Em Boa Nova, no capítulo 15, ele vai dizer: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Ele está falando de Joana de Cusa, que recebia este nome porque era esposa de um intendente de Herodes, chamado Cusa. E ele diz então: Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. E esta mulher, tão altamente colocada na sociedade, procura Jesus e deseja abandonar tudo e segui-lo. E se o Evangelho fosse uma receita de bolo, Jesus diria: faz bem, minha filha, abandone tudo e me segue. Mas percebam que a ela, Jesus diz outra coisa. Jesus diz: volta aos teus,
ser fiel ao núcleo doméstico e a tua hora chegará. Humberto de Campos vai dizer que mais tarde o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Mais tarde, as perseguições políticas desabaram sobre a existência de seu companheiro. E após a desencarnação de Cusa, premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Vejam que Joana de Cusa já estava com uma outra postura íntima. Ela própria procura Jesus e diz: nada disso faz sentido para mim, eu quero seguir-te. E Jesus recomenda: acalma-te, volta para os teus, que a tua hora chegará. Ela então, após tornar-se viúva, passando por muitas privações, não se furta a descer, socialmente falando, economicamente falando, e realizar os trabalhos rudes, os trabalhos domésticos. E advertida por algumas damas que a conheciam profundamente, diz: olha, como você se dá a esse papel de realizar estes trabalhos? E ela então, inserida neste contexto dos exemplos e ensinos de Jesus, diz: o mestre não se furtou a descer à carpintaria e a realizar os trabalhos úteis. Por que não? Por minha vez realizar. E ela então, com desprendimento, vai se dedicar ao filho de outras mães pobres. E então, após ser presa e condenada, aproximadamente em 68 depois de Cristo, numa época de uma perseguição implacável, junto a seu filho, é condenada à morte. E então, quando recebe a condenação e insistentemente sendo convidada a abjurar, ela resiste. E o filho, desesperado, dizendo: abjura, mãe, abjura. E ela escuta novamente a voz de Jesus: vai, filha, volta aos teus e a tua hora chegará. Ser fiel até o fim. E ela então, num ato de heroísmo, diz ao filho: não, meu filho, sejamos fiéis a Jesus. O filho não entende aquele Jesus. O soldado que executava a ordem diz: mas este seu Jesus só te ensinou a morrer? E ela então diz a ele: me ensinou a morrer, mas a também te amar. E ela então é martirizada. E nós somos convidados, perguntava a Elise, aqui se na biblioteca, na livraria, temos à disposição o livro Joana e Jesus, uma história de amor, de César Braga Said, publicado pela Federação Espírita do Paraná, que relata a trajetória espiritual desse espírito. Ela, mais tarde, vem novamente dar testemunho do Evangelho de Jesus na região da Úmbria, da Itália Central, junto a Francisco de Assis, como Clara. Mais tarde, volta do México, como Sor Juana Inés de la Cruz, considerada a primeira feminista da humanidade, poetisa, e que deixa-nos um grande exemplo desta verdadeira propriedade. Mais tarde será Sor Joana Angélica de Jesus, que fora martirizada no convento da Lapa, na cidade do Salvador, tornando-se uma das mártires da independência. E deixa mais uma vez este legado de abnegação, doando-se para preservar a vida das suas irmãs freiras. E hoje nos brinda com seu brilhantismo, com estas riquezas, com estas propriedades angariadas pelo Espírito, como o Espírito Joana de Ângeles, mentor espiritual do médium baiano Divaldo Pereira Franco. Então, nós indicamos a leitura deste livro, que traz informações valiosas para que nós entendamos estas propriedades absolutas do Espírito, que são conquistadas através de valores que vamos aprender com o Espírito Pascal. Então, em relação às riquezas, os Espíritos nos trazem informações valiosas para que nós possamos adquirir serenidade e lucidez
em relação à nossa conduta. Na questão 811, Kardec questiona os espíritos: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Olha a pergunta de Kardec. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Vejam o que os espíritos nos respondem: não, nem é possível. Ou seja, nunca existiu e nem será possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Kardec abre um item A para a mesma pergunta e questiona: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. O que pensais a respeito? E olha o que os espíritos nos respondem: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria, a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ouçam. Quem tem ouvido e ouvir. Esta é uma das razões de grandes embates na sociedade, de grandes lutas, de grandes brigas, né? Nós percebemos pessoas se entregando às lutas em busca desta igualdade impossível. E os Espíritos nos chamam a atenção para que nós foquemos na raiz dos nossos problemas. Os Espíritos são muito objetivos quando nos dizem que a maior chaga da humanidade é o egoísmo. O maior dos nossos problemas é o egoísmo. E tanto olhando sob o ponto de vista individual quanto coletivo, a raiz será o mesmo problema, o egoísmo. Veja que ele diz: combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. Então, se nós estamos verdadeiramente imbuídos do desejo de melhorar a sociedade, de construir uma sociedade justa, fraterna, nós precisamos, de uma vez por todas, ouvir o convite de Jesus. Há mais de 2000 anos, Jesus nos faz um convite para que possamos edificar o reino. Este reino que entendiam inicialmente ser um reino material, ser um reino à semelhança dos reinos da terra. Não puderam compreender, nós não podemos compreender, porque a doutrina espírita nos ajuda a entender que quando olhamos para o passado, não estamos olhando a história dos nossos ancestrais, das pessoas que ficaram lá atrás. Nós estamos olhando para a nossa história. Somos nós. Nós não tivemos a capacidade de compreender aquele Galileu simples e humilde que viera filho de um carpinteiro e de uma mulher do lar e que nos falou de um reino no íntimo dos corações. É Humberto de Campos que fala-nos de uma série de passagens e do diálogo de Jesus estabelecido com um sacerdote hebreu às portas do templo de Salomão. Nos diz Humberto de Campos que Jesus, após experimentar os rigores da alimentação e do jejum, melhor dizendo, do jejum e da oração, a que se impunha João Batista no deserto, resolve iniciar o seu messianato por Jerusalém. E aproximando-se do templo de Salomão, fora notado por um grupo de sacerdotes ociosos que se atraíram pelos seus traços de originalidade e beleza. Alguns se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, se aproxima do desconhecido e dirige-se com orgulho: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus então lhe responde: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E então o sacerdote, com ar de ironia e dando uma gargalhada, diz: reino de Deus em tuas mãos? E o que pensas tu vem a ser isso? E Jesus então lhe responde: esse reino é a obra divina no coração dos homens. O diálogo prossegue, o sacerdote tenta colocá-lo em uma situação de humilhação e Jesus, com a maestria, demonstra a sua superioridade. E, analisando
esta passagem que está lá no capítulo 3 de Boa Nova, nós precisamos recordar o que é o Evangelho. Evangelho, esta boa notícia que Jesus nos traz, é um convite impostergável de edificarmos o reino de Deus em nossos corações. É que nós, de uma vez por todas, abandonemos as lutas externas para nos conectar com a luta contra nós mesmos, para que nós possamos não vencer aos outros, para que nós deixemos de eleger inimigos externos, sistemas, instituições, pessoas, classes, para que nós nos conectemos com a nossa essência e percebamos, conforme nos diz Chico, o único mal a temer é o que existe em nós. A vitória não sobre os outros, mas sobre nós mesmos. E quando estamos analisando a verdadeira propriedade, meus amigos e minhas amigas, nós somos convidados para superar este grande problema, que é o egoísmo. Não o faremos sem mergulharmos em nós mesmos. É por isso que, encerrando a terceira parte do Livro dos Espíritos, no qual estas questões estão inseridas, os Espíritos vão nos reafirmar o que um sábio da antiguidade já havia nos dito: conhece-te a ti mesmo. A viagem para dentro, tão necessária, e que muitas vezes, perdidos, seduzidos pelo mundo, pelos valores da matéria, do que é transitório, negligenciando o que é permanente, o que é eterno, nós vamos postergando, nós vamos deixando de lado por incúria, conforme nos diz os Espíritos, e esta palavra bonita significa desleixo. Quantas vezes nós não nos mantemos indiferentes a esta proposta de transformação, a ouvirmos a voz da nossa própria consciência? Quantos séculos e séculos não estamos ouvindo e tendo contato com esta mensagem de Jesus, insistindo à semelhança do mancebo rico, pedindo a Jesus: espere um pouco mais. E ele então, certamente, a cada deserção nossa, tem o seu coração tomado pela amargura, mas sempre nos dá oportunidades renovadas de recomeço. Na questão 814, Kardec questiona novamente: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? E olha que os Espíritos vão nos responder: para experimentá-los de modos diferentes. Nós destacamos: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. À luz do Espiritismo, nós sabemos que estas desigualdades, esta condição de poder, ou esta condição de passar por necessidades materiais, são experiências diferentes. E é claro que, sabendo disso, nós não somos, em nenhuma hipótese, convocados à indiferença. Diante da dor, diante da privação dos nossos irmãos, dizemos: não, olha, é uma experiência pela qual este Espírito tem que passar, e é assim que tem que ser. Nós aprendemos com o Evangelho de Jesus, e as informações são inúmeras, que nós somos convidados a sermos instrumentos da misericórdia divina. Então, diante da dor, diante daquele que está caído no caminho, a parábola do bom samaritano é bem elucidativa. Nós temos o dever de estender as mãos. Jesus coloca a caridade como condição máxima para que nós possamos crescer, evoluir, nos salvar. Coloca o serviço como condição essencial para que possamos progredir. É por isso que, percebendo a imaturidade dos apóstolos, quando confabulavam entre si quem será o primeiro dentro do colégio apostólico, e eles diziam: certamente é João, o queridinho de Jesus. Outros diziam: é Simão Pedro, ele convive na intimidade do lar de Simão. E Jesus, percebendo o pensamento imaturo dos apóstolos, diz a eles: aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja o servidor de todos. Então, mesmo sabendo de que são experiências diferentes, todos nós somos convocados, convidados a
sermos instrumentos da misericórdia divina diante daqueles que estejam necessitando, tanto de questões materiais quanto de questões morais. E nós vamos aprender com os Espíritos que, quando falamos de caridade, o sentido que o Espiritismo nos traz é muito mais amplo do que tão somente dar coisas, porque nós vamos aprender que coisas estão no campo das propriedades em que não temos a posse absoluta. Nós somos usufrutuários. E nós vamos aprender mais adiante com Pascal. A posse absoluta são as riquezas, são as conquistas do Espírito. E é por isso que Jesus, no final do seu messianato, vai dizer: um novo mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E vejam que o amor de Jesus não é somente aquele que dá coisas, mas é aquele que se doa. E nós vamos perceber que as riquezas do Espírito estão nesta capacidade de se doar. Doar do seu tempo, doar da sua paciência, doar da sua amorosidade. E os Espíritos vão dizer: aquela caridade que consiste em dar esmolas é a mais fácil de se fazer. Existe uma mais difícil e, portanto, mais meritória, e que menos fazer isso neste mundo de provas e expiações, que é a caridade moral. E nós vamos perceber que a caridade moral está nos detalhes da vida na grande escola das almas, que é o maior antídoto para o egoísmo, que é o lar. Emmanuel vai dizer: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante sob o ponto de vista dos alicerces morais. Então, que nós possamos, diante dessas informações, perceber o nosso grande desafio de vivenciar a mensagem, de exercitar tudo o que aprendemos no Espiritismo, primeiramente dentro do lar. Chico dizia: a caridade começa dentro de casa. Se estamos tentando, nos esforçando para fazer a caridade fora, negligenciando dentro do lar, estamos faltando com, literalmente, o dever de casa. E é por isso que os Espíritos vão responder a Kardec diante da pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E os Espíritos respondem: são tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então nós vamos perceber que, através dessas experiências, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, nós vamos sendo testados, passando por verdadeiros testes. Ora, incitados às queixas contra a providência, quando passamos por privações materiais, e ora, tendo experiências com a riqueza, com o poder, que incita todos os excessos. Então, nós vamos perceber, através da literatura espírita, que se tem uma coisa que nós somos especialistas, é em sermos pobres. Quando olhamos para as nossas reencarnações, André Luiz cita a frase do ministro Flacos no livro Libertação, em um educandário próximo à costa da Terra. E esse ministro vai afirmar que nós, os espíritos vinculados à Terra, adquirimos a idade da razão, ou seja, adquirimos a condição de espírito, conforme vai escrever Kardec, com E maiúscula, dotado de razão, de vontade própria, tendo superado os primeiros estágios evolutivos e individualizando-se, o ser automatizado individualizando-se no homem há aproximadamente 40 mil anos atrás. Então nós estamos, no geral, espíritos vinculados à Terra, há 40 mil anos de experiência como espíritos, dotados de inteligência, de razão, sendo responsáveis pelas escolhas que fazemos. E a literatura vai nos dizer que aproximadamente nós temos uma reencarnação, um mergulho na carne a cada 100 anos. E aqueles que são de matemática
vão saber que para ter uma noção mais ou menos, é claro que em cada caso particular, isso vai variar um pouco para mais, um pouco para menos. Mas no geral, em média, nós temos isso, uma reencarnação a cada século. Então é só dividir 40 mil por 100 que a gente vai ter mais ou menos o número de quantas vezes nós mergulhamos aqui. E aí, diante da análise da estrutura social ao longo dos séculos, né, no movimento espírita isso diminuiu bastante, mas houve uma época que se tornou muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: olha, eu fui rainha, né, na França, na Europa, eu fui rei. E aí, se a gente for contar o número de reis e de rainhas que tem, a conta não fecha. Então, na verdade, a gente descobre que, diante das vagas existentes, se tem uma coisa que nós somos experientes, que nós temos um conhecimento profundo em ser pobres. Porque as vagas de pobreza eram muito maiores. Quando nós recuamos no tempo, meus amigos e minhas amigas, não precisa nem chegar próximo dos 40 mil anos. É só a gente recuar aí alguns milênios. Nós vamos perceber que as vagas de pobreza, de miséria, eram muito mais amplas do que as de riqueza, de opulência, né? Então, esta é uma informação que deve nos acalentar, né? Olha, estou passando por uma dificuldade, né, financeira, as coisas estão difíceis, que a gente possa sair daqui sabendo: olha, se tem uma coisa que eu sei, é lidar com isso. Eu já passei por situações muito mais adversas, e aqui estou, não é? E entender também que esta prova da riqueza é uma prova muito difícil, também muito difícil, porque é a excitante suprema dos excessos. E é por isso que, quando estamos passando pelas privações, somos convidados a desenvolver a resignação, a paciência, e em todas elas, independente dessas provas, somos convidados a exercermos a solidariedade. E a gente percebe, quando vamos às comunidades carentes da nossa cidade, de tantos outros lugares, como as pessoas que passam pelas privações, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente elas aprendem a solidariedade muito mais rápido do que aquelas que estão na opulência. Pois mesmo passando por privações, elas conseguem ajudar umas às outras. São pessoas que geralmente convivem bastante unidas e são bastante solidárias. Kardec então finaliza esta análise das provas de riqueza e de miséria, dizendo: a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Então, olha o excitante supremo do orgulho, do egoísmo, que são as riquezas, que é o poder. E então surge a pergunta, já caminhando para finalizarmos o nosso trabalho: qual então a verdadeira propriedade? Né? E aí os espíritos vão nos ajudar a entender, mais especificamente neste tema da verdadeira propriedade, um grande espírito, Blaise Pascal, que viveu no século XVII e no século XIX. Ele vai então compor a pleia de espíritos que auxiliam a Jesus na materialização do Consolador na Terra. Ele foi um grande matemático, filósofo, no final da sua existência foi teólogo, e ele traz teorias que até hoje interferem nas teorias modernas da economia e das ciências sociais. Então ele vai dizer: o homem só possui em plena propriedade. Olha, quando estamos analisando a verdadeira propriedade, nós estamos falando da propriedade plena, absoluta. Aquilo que é lhe dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então nós vamos aprender que tudo que nós angariamos quando aqui estamos neste mundo material,
nós não temos a posse real. Nós somos usufrutuários, somos fiéis depositários que deveremos prestar contas a Deus. Então, uma informação valiosíssima que o Espiritismo nos traz é que, por exemplo, o nosso corpo não é nosso. Não tem essa história de meu corpo. Não tem meu corpo. Você é usufrutuário deste corpo. E é por isso que é tão grave o crime do suicídio, quando você atenta contra a própria vida. Porque este corpo não lhe pertence, você é usufrutuário e tem que prestar contas. E quando nós falamos do nosso corpo, nosso entre aspas, imaginemos nós estamos falando do corpo alheio. Se o nosso corpo, nós somos fiéis depositários, imagine o corpo alheio. Então, por isso que os crimes de suicídio, de aborto, são tão graves. E à luz da doutrina espírita, nós vamos perceber que teremos que prestar conta em relação a tudo que nos chega e aquilo que está diante da vida. Pascal prossegue nos dizendo: que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Isso é o que nós temos verdadeiramente. Ele vai dizer: a inteligência, um atributo nos concedido por Deus. Deus é a inteligência suprema, nós, os seres inteligentes da criação. Este atributo, nem a morte, nem a traça, nem a ferrugem nos retira. A inteligência. E aí, ele vai falar de dois pilares para o desenvolvimento do espírito: os conhecimentos e as qualidades morais. O que no ano passado nós aprendemos na jornada do Maria de Nazaré: o desenvolvimento dos sentimentos e da intelectualidade. Então, todos os nossos conhecimentos, tudo que angariamos de conhecimento, também são valores absolutos. Ninguém nos tira. E uma vez conquistados, permanecem conosco até o fim dos tempos. Outras são as qualidades morais. Estas que o Espiritismo nos aponta o caminho, que é sintetizado na lei de justiça, amor e caridade. O desenvolvimento das virtudes, que nos conclama a fazer o bem para todos, independente de condição, de credo, de raça. Então nós vamos perceber que estes valores aqui permanecem conosco eternamente. Então, os valores que podem ir conosco, por exemplo, nós fazemos o bem, mas e se fizermos o mal? Este é um valor que permanece conosco? E nós vamos lembrar: permanece momentaneamente. E é por isso que ele não se refere aqui aos nossos equívocos, aos nossos erros, porque nós sabemos que o mal é momentâneo. E quando refletimos verdadeira propriedade, nós sabemos que o mal não é uma força. O mal é a ausência de bem. E é por isso que Jesus nos conclama a fortalecermos o nosso lado luz, deixai brilhar a vossa luz, a fim de que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus. Então nós somos convidados a desenvolvermos essas qualidades. O Espiritismo, desfraldando o espírito imortal, nos conclama a que nós percebamos onde estão os nossos reais interesses, onde deveremos investir parte da nossa energia nestas riquezas que nem a traça nem a ferrugem os corroem, para que nós assim possamos caminhar para esta felicidade que tanto almejamos. E desejando a felicidade, muitas vezes nós nos apegamos ao que é transitório, nós nos apegamos ao que é impermanente. E é por isso que Emmanuel vai nos dizer em palavras de vida eterna, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, dizendo-nos: lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres conquistado em teu próprio benefício no campo de educação e boas obras. No campo
de educação e boas obras, no campo do conhecimento e da prática do bem. É por isso que o Espírito de verdade vai nos dizer: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Que de posse desta riqueza, e aí nós podemos dizer que é uma grande riqueza, o Espiritismo em nossas vidas. Jesus nos diz: este Consolador vos fará recordar de tudo o que eu disse, vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Esta é uma riqueza que também permanece conosco. O Espiritismo, que não é uma simples teoria religiosa que veio disputar adeptos, revela-nos as verdades divinas, revela-nos as leis de Deus, e sendo as leis de Deus eternas e imutáveis, portanto, permanece conosco até o fim dos tempos. Que diante desta grande riqueza que é o Espiritismo, que nós possamos refletir o que temos feito deste tesouro em nossas mãos. Temos feito esse tesouro, esta riqueza, se multiplicar em meio àqueles que conosco convivem, ou nós temos escondido e enterrado esta riqueza? Saibamos que nós seremos convocados à prestação de contas. O que temos feito do Espiritismo? E Emmanuel vai nos dizer: a maior caridade que podemos fazer é com a sua divulgação. Que nós aprendamos a divulgar o Espiritismo, não tão somente por palavras, mas através das nossas ações. São as nossas ações que dão o maior testemunho dos ideais que abraçamos. Que nós possamos sair daqui, meus amigos e minhas amigas, fortalecidos, entendendo onde estão os nossos reais valores, as nossas reais riquezas, que nós possamos utilizar desses recursos para crescermos e ajudar aqueles que conosco convivem a também crescer e atender o programa iluminativo que nos diz respeito. Nosso muito obrigado e o desejo de muita paz a todos. Nosso profundo agradecimento ao palestrante Carlos Henrique pela mensagem desta noite. Ao nosso Pai Divino, que em seu imenso amor nos permitiu a realização destas duas jornadas, também expressamos a nossa gratidão a cada trabalhador do Centro Espírita Vinha de Luz e da Casa Espírita Maria de Nazaré por todo o trabalho, empenho e dedicação para que juntos pudéssemos realizar este evento da melhor forma. Agradecemos a cada um dos irmãos e irmãs que nos honraram com a presença durante os nossos 2 encontros, a 30ª Jornada da Casa Espírita Maria de Nazaré e a 6ª Jornada do Centro Espírita Vinha de Luz. Agora no informativo. O próximo evento espírita a acontecer é o 27º Encontro do Centro Espírita Caminheiros da Esperança, no período de 2 a 4 de junho, com o tema central Sede Perfeitos. Para encerrar nossa jornada, eu agradeço a todos mais uma vez pela presença, que o amorável Mestre Jesus nos conduza em paz aos vossos lares. E antes de nos despedirmos, peço mais um momentinho para a apresentação das crianças, como encerramento.
Boa noite. A gente vai fazer uma singela homenagem a Maria, cantando uma música dos Cantores de Deus, Primeira Cristã.